Dr. Laudo, como é que se comporta a anafilaxia em relação aos medicamentos? Nós sabemos que existem uma boa percentagem da população que são alérgicos. E esse é um temor que nós médicos temos, os pacientes têm. E o anestesista, obviamente, sabe lidar muito bem com isso. Como é que isso se comporta? Bem, a questão das reações anafiláticas é um problema ainda muito sério, embora ele seja um processo que ocorre com uma raridade bastante interessante. Enfim, aquilo é realmente assim, é para nos pegar de surpresa mesmo, porque se trabalha anos a fio e a gente não encontra nenhum caso de anafilaxia severa. Entretanto, isso acontece sim, faz parte da realidade. E, logicamente, as drogas anestésicas, outros medicamentos que são utilizados no período de internação hospitalar, muitas vezes se atribui basicamente aos anestésicos e não é bem assim, né? Às vezes são outras medicações que foram utilizadas, outros utensílios, né, que podem provocar, e aí eu dou um destaque especial para a alergia ao látex, né, que é uma coisa muito comentada, que, enfim, embora bastante rara, ela existe sim, e é assim um episódio que por vezes atinge conotação muito grave. Entretanto, nós temos que o melhor local para se tratar uma reação anafilática é dentro de um hospital. E nós temos esse privilégio de, eventualmente, as reações alérgicas que acontecem, a gente tem, vamos dizer assim, as melhores condições possíveis de tratamento. A avaliação pré-anestésica, inclusive, tem uma importância muito grande nisso, porque a gente colhe a história. E na avaliação pré-anestésica, eu quero destacar aqui, coisa que até então talvez eu não tenha deixado bem claro, é que a questão da anamnese é o mais importante. A história clínica do paciente, o que ele nos conta, o que ele nos fala, o que a gente pergunta, o que a gente fica sabendo do paciente, da sua história, de tudo o que aconteceu, problemas que já teve, experiências anteriores, tanto com anestesia como com outras medicações que foram utilizadas. Inclusive para avaliar bem se efetivamente a reação que porventura ele contou é uma reação anafilática ou se é uma reação para efeito do medicamento. Aqui eu faço um capítulo assim especial com relação ao dita metoclopramida, o Plasil, que seguidamente pacientes chegam no consultório relatando que sou alérgico a Plasil. Não, na verdade a grande maioria não é alérgico ao Plasil. A grande maioria tem efeitos colaterais do Plasil, que são, vamos dizer, a expressão mais clássica, são as reações extrapiramidais, que simulam assim, uma convulsão, né? E aquilo não é alergia ao Plasil, aquilo é uma reação, efeito colateral, é um efeito até esperado da medicação. É claro que é um efeito indesejável, mas é um efeito da medicação, não alergia. No entanto, tem outras histórias que, porventura, os pacientes nos contam, que são características de reação alérgica. E também a gente tem que ficar bem atento que, às vezes, a reação alérgica depende de uma exposição prévia. Quer dizer, o fato do paciente ter utilizado alguma medicação ou algum contato com alguma outra coisa antes e não desenvolveu reação anafilática, simplesmente ele foi dessensibilizado com relação àquilo e num segundo contato ele poderá desencadear. Enfim, isto é assim, uma coisa muito preocupante. A gente, vamos dizer assim, tem muita tranquilidade porque temos condições de tratá-las e também porque elas são bastante raras, mas são realmente assim um fator que está sempre pairando contra nós e contra os pacientes. Dr. Laudo, nós temos vários tipos de anestesia. Anestesia geral, peridural, RAC, regional, local.
Muitos pacientes nos chegam no consultório e dizem, bom, eu não quero fazer anestesia geral porque o meu risco é maior, daí se eu fizer anestesia geral. Existe maior risco em fazer anestesia geral versus RAC, versus peri, versus regional, por exemplo, ou isso é um mito? Não, o que existe cada vez mais vai ser sedimentando isso, são indicações específicas para determinados procedimentos. Enfim, não existe uma anestesia que seja de maior ou de menor risco, per si. O que existe são indicações inadequadas, eventualmente, ou indicação adequada. Enfim, no que a gente deve adequar o procedimento cirúrgico, a técnica anestésica utilizada e as condições clínicas do paciente. Eventualmente, eu posso fazer uma anestesia geral que é muito mais segura para um paciente por algum problema clínico que eventualmente ele tenha, né? Enfim, isso não tem uma característica definida de tal anestesia é mais de maior risco ou de menor risco que outra. É tudo uma questão de indicação. E para isso nós temos que conhecer as condições clínicas do paciente e o procedimento a ser executado. Em cima disso vai se elaborar o plano que vai ser executado para o sucesso do procedimento indicado. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença do Dr. José Pedro Lauda, que esteve aqui conosco nesse programa Conversando com o Cardiologista, colocando as indicações, as contraindicações, os problemas e as virtudes dos procedimentos anestésicos hoje em dia. Dr. Lauda, nós vamos passar a palavra para você, para suas considerações finais e uma rápida pincelada sobre o jejum que está faltando. Bom, a questão do jejum ele é muito importante e foi responsável por um aumento substancial na segurança dos procedimentos anestésicos. Porque durante muito tempo, um dos grandes riscos que os pacientes corriam, e nós também, seria o da aspiração de conteúdo gástrico. Por isso, ficou caracterizado a questão do jejum de 8 horas prévio a qualquer procedimento. Isso transcorreu durante muitos anos. Entretanto, depois, em cima de estudos feitos, se viu que esse jejum de 8 horas era benéfico por um lado, mas tinha repercussões metabólicas. E com isso foi se alterando a determinados tipos de ingestão que poderiam ser feitos em períodos mais precoces, próximos da cirurgia. Então, um jejum de 6 horas, de 4 horas, inclusive por questão nenê de leite materno ou líquidos claros, que não quer dizer propriamente branquinho, não é leite não, seria água ou chás mesmo, que seriam líquidos claros, que poderiam ser ingeridos até 4 horas prévio ao procedimento. Enfim, isso ainda é um assunto que está em estudos, mas o fato é que a tendência é não ser mais tão radical com relação às 8 horas de jejum. Existem hoje até medicações que se prescreve no pré-operatório imediato, visando diminuir esse período de jejum prolongado. Mas isso são coisas que a medicina vai agregando tempo a tempo. Eu quero deixar meus sinceros agradecimentos ao ICOR e a ti, Arnoldo. E foi um prazer ter estado aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos do Dr. José Pedro Lauda, anestesista que convive diariamente conosco no Hospital de Caridade, no Instituto do Coração de Santa Maria. Até a próxima semana.